TVU, Canal Universitário de Fortaleza. Estamos começando mais uma Sociedade de Direito, programa gravado no estúdio Dr. Manolito Eduardo Campos, da Faculdade Grande de Fortaleza, para a FGF TV. Participe do programa enviando sugestões ou mandando suas dúvidas através da fanpage no Facebook, facebook.com/faculdadefgf, e através do Twitter, @faculdadefgf. No programa de hoje tem como tema Educação e Tributação Internacional. E para participar do programa, convidamos então o Dr. Lucas Carvalho, advogado, LLM em Direito Tributário Internacional pela Universidade de Nova York, LLM em Direito Corporativo pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, MBA Executivo Internacional pela Universidade Chinesa de Hong Kong e MBA em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa, Sociedade de Direito. Muito obrigado. Hoje com currículo aqui já genial, internacional, Hong Kong. Verdade. Eu queria, assim, então, que a gente começasse por explicando quem está nos assistindo o que seria esse LLM, né? Uma sigla internacional, é diferente para quem está nos assistindo, aos estudantes. Pronto. Em primeiro lugar, muito obrigado, Jean, pelo convite. Esse é uma oportunidade muito boa de poder falar para as pessoas que estão em casa, as pessoas que estão no trabalho assistindo, e para o pessoal que tiver interesse sobre o que são esses cursos de fora, que o pessoal muitas vezes ouve. E eu poderia dizer de uma forma bem simples que o LLM é o MBA do direito. Ou seja, se você tem na administração de empresas, na economia, na contabilidade, você tem o curso MBA, onde você faz um curso talvez um pouco mais dedicado à área prática, do dia a dia dos negócios. Você tem também um LLM, que é em tese destinado à área prática, à área do dia a dia do direito, que a gente lida muito com casos, muito com visão empresarial, de como lidar com direito corporativo, direito tributário e tudo mais. Muitas pessoas perguntam qual é a categoria, qual é a classificação do LLM aqui no Brasil. Porque o pessoal até vê, por exemplo, cursos como esse do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, o IBME, que é feito aqui em Fortaleza. Ele é do Rio de Janeiro, mas os professores vêm para cá e dão os cursos. E tem outros cursos também, tem esse instituto, a FGV também está com esses cursos agora aqui em Fortaleza e outros lugares do Brasil. A diferença muito grande que as pessoas percebem é, por exemplo, entre o mestrado é mais dedicado à pesquisa, né, mas o LLM não, ele é como uma especialização. E é assim que o MEC vê. O Ministério da Educação vê o LLM como uma especialização e muitas universidades, até tem um parecer muito famoso da USP que foi emitido há pouco tempo atrás, falando que a visão brasileira sobre o LLM é de uma especialização. Então, para explicar para quem está em casa, para você também, o LLM e o MBA, esses títulos, são vistos como pós-graduação lato sensu aqui e são mais práticos, do dia a dia do direito mesmo. E a experiência internacional é uma experiência que gera um currículo bem melhor. Inclusive teve uma entrevista muito recente do sócio lá do Demarest Almeida, Naum Rotenberg, que disse que uma das coisas que é fundamental para um advogado que queira encontrar um bom emprego, não só aqui em Fortaleza, está começando isso aqui, mas lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e outros lugares do Brasil, é ter alguma experiência internacional. Porque isso abre um pouco os teus horizontes. Eu cheguei do LLM de Direito Tributário da Universidade de Nova York, cheio de contatos de fora, pessoas do mundo todo que têm experiência em diferentes áreas do conhecimento e é sempre muito bom você poder agregar essa experiência para você e melhor ainda, quando você quiser fazer, especialmente na minha área que mexe com transações internacionais, planejamento tributário, reestruturação societária que envolva diferentes países, você já conhece pessoas nesse país, são seus colegas de classe, né, que você fez lá no LLM. Então é muito bom. Até facilita, então, na parte dos direitos em si, as diferenças legislativas e tudo, esse contato, esse network, então... É fundamental. Então, como foi assim, só para termos de curiosidade, a decisão de fazer, o que foi que motivou, o que precisou, uma pessoa hoje que queira entrar, que queira fazer um LLM da vida, o que ele precisa ter? Pronto, é uma pergunta muito boa, Jean, porque você não faz ideia de como foi difícil.
para quem está assistindo, para você mesmo, olha, quando eu tinha eu comecei primeiro com esse interesse porque uma colega minha da Price, que é a Priscila, uma querida colega da Price, que falou para mim sobre esse LLM, o pessoal estava muito interessado, né, da Universidade de Nova York. E aí disse, olha, se você quiser entrar na área de consultoria tributária internacional, que eu sei que é uma coisa que você gosta, é um bom primeiro passo para você dar. E aí eu disse, não, então tudo bem, eu vou estudar sobre isso. Isso foi 2010. Em 2010 eu vi as informações no site, na internet, e fui atrás mesmo. E essa é uma grande dica que eu vou dar para todo mundo aqui. Corra atrás. Porque se você não correr atrás, ninguém vai correr atrás por você. Então você precisa ir atrás das informações. Eu fui atrás, descobri como funcionava mais ou menos, o que eu precisava mandar para o processo seletivo. Isso foi em 2010, finalzinho de 2010. Eu disse, eu vou me preparar, porque em 2011 eu vou fazer esse processo seletivo. E foi o que eu fiz. Em 2011 eu mandei toda a documentação e tal, e fui para esse processo seletivo. Mas antes disso tudo, o que me motivou mesmo foi esse interesse de trabalhar com transações internacionais. Porque eu percebia que nós, nas faculdades de Direito aqui do Brasil, e isso não é privilégio de Fortaleza, isso é privilégio de diferentes cidades no Brasil, nós, nas faculdades de Direito, nós somos preparados para trabalhar com contencioso. Nós saímos da faculdade com processo civil na cabeça, penal, com processo tributário, processo do trabalho, mas às vezes a empresa ela não quer saber a solução constitucional para o problema dela. Às vezes a empresa vai te apresentar o balanço, vai te apresentar a demonstração para você dar uma olhada e você chama o contador, porque sem ele você não funciona, isso aí no direito tributário. Então, é fundamental que você tenha uma visão empresarial do negócio, que às vezes falta para o cara que sai da faculdade de Direito. Então, isso é que eu queria agregar no meu currículo. Aí, por isso que eu disse, não, preciso buscar a melhor faculdade de Direito no âmbito internacional para aquilo que eu quero fazer. E, curiosamente, era a Universidade de Nova York. E antes passou por Hong Kong. Exato, foi. Antes foi uma experiência de Hong Kong que foi muito boa. Esse programa de Hong Kong, que até você mencionou, esse MBA Executivo Internacional, é, na verdade, um módulo internacional do MBA em Direito Tributário da Getúlio Vargas. É porque eles dão dois títulos, um MBA em Direito Tributário, aí o outro eles chamam de MBA Executivo Internacional. Foi uma experiência maravilhosa, nunca mais eu faço isso na minha vida. Não, você que está aí, nunca faça isso. 28 horas de voo que eu tive. E eu cheguei lá sem saber que dia era da semana, eu pensei completamente, não dava para dormir no avião porque era muito grande. Acontecia. Então foi uma experiência muito boa, porque eu até tinha possibilidade de ir para os Estados Unidos, tinha módulos oferecidos, né? Estados Unidos, Portugal, Suíça e China. Eu disse, mas ninguém vai para a China. Eu disse, pô, é para lá que eu vou. Eu disse, ninguém vai para a China, é isso que eu quero agregar para o meu currículo. Eu quero ser versátil, quero ser diferente e tal. E fui atrás. Aí foi uma experiência maravilhosa também. Muitos brasileiros, foram um grupo de 25 brasileiros, de todas as partes do Brasil que foram. Você pode trazer aqui, começar a falar um pouco sobre tributário também pra gente, o que você pode trazer de diferente? A gente tem, nosso código é um código que todo mundo sabe, as legislações sempre a gente pega um pouquinho de lá, um pouquinho daqui, é uma compilação. Sim. Mas o trabalho em si, no momento que você vê o tributário internacional, tem uma diferença, um impacto, assim, a primeira hora que você vê uma diferença enorme ou não? Ainda é parecido, as fontes são as mesmas ou não? Olha, é muito diferente e eu vou dizer por quê. Há uma diferença muito grande que existe entre o direito tributário brasileiro e o direito tributário de outros países, porque a experiência de outros países não é civilista como a nossa. Então nós temos uma base codificada de direito tributário que é muito importante. Isso existe nos Estados Unidos. Existe também lá um código tributário que é utilizado em larga parte pelos professores de direito, pelos alunos de direito também. Mas há uma diferença muito grande no Brasil, que é o seguinte, o fim no Brasil são os princípios constitucionais. Então, quando você vai para a análise tributária, eventualmente ela triangula para um princípio constitucional que está sendo ofendido. Posso dar um exemplo recente. O Estado de São Paulo criou, não muito tempo atrás, ele criou um ICMS lateral, a substituição lateral do ICMS. E isso foi dito como violava o preceito legal do Código Tributário Nacional, violava a lei complementar lá do ICMS, 8796, mas violava principalmente a Constituição, o artigo referente ao ICMS.
Isso não existe em muitos lugares. Se você, por exemplo, fala para um americano que você tem no Brasil direito constitucional tributário como uma disciplina, às vezes, em faculdade, ele já fica estranhando, porque o americano tem 7 artigos na Constituição dele, nós temos 250, então ele acha um tanto quanto estranho. Acha estranho, por exemplo, eles têm a Constituição deles, nós temos a nossa 7ª, nós estamos com mais de 70 emendas, ou seja, é uma história diferente. E quando você vai para o âmbito internacional, cada vez que você se distancia da soberania brasileira, você precisa levar em consideração outros elementos para analisar o problema que é apresentado para você. Porque no mundo, outra dica muito importante, no mundo, a gente aprende, por exemplo, substituição tributária do ICMS, aprende lucro presumido, real, arbitrado no imposto de renda, aprende PIS e COFINS cumulativo, não cumulativo e tal, mas no mundo tudo é cinza. Às vezes você tem aquela situação brilhante que foi explicada pelo seu professor de direito, ela nunca acontece na vida real. Toda vez tem alguém que diz, não, olha, tem um pequeno detalhe aqui que eu esqueci o documento, mandei outra hora e tal, e você fica numa situação difícil. Lá é assim também. Quando você vai se distanciando da soberania nacional e indo para o âmbito internacional, você vê problemas e realidades de deduções, principalmente no imposto de renda, que são muito diferentes na Europa, por exemplo, que precisam ser levadas em consideração. Às vezes você vê um problema e você pensa, não, a reestruturação societária pelo Brasil fica assim. Mas você, fazendo a reestruturação societária pelo Brasil e com a Bélgica, por exemplo, a Bélgica diz que você não pode ter só um acionista estrangeiro, como a lei do Brasil diz. Você não pode ter só um acionista estrangeiro na sua empresa. Então você precisa constituir 2. Ou às vezes você precisa constituir 1 e a subsidiária. Ou seja, tem uma série de ramificações, com financiamento também, operação de financiamento de outros países para o Brasil, do Brasil para outros países, que muda um pouco a análise para o tributarista nacional. É por isso que vale tanto a pena você fazer algo assim fora, que te dá um leque de opções que você achava que você não tinha. De repente você diz, não, eu achava que eu só tinha essa opção legislativa brasileira, mas agora eu tenho um carteado aqui na minha mesa que eu posso utilizar para outras, enfim, utilizar em outros países também, cooperando para conseguir a maior eficiência tributária possível. Somente abre as suas possibilidades, então de trabalhar também fica melhor, né? É. Eu quero falar sobre isso, também quero falar um pouco, fazer um comparativo sobre o estudo em si, os professores, mas vamos falar no segundo bloco, para a gente ficar com um tempo maior. Tudo bem. Agora a gente vai para um pequeno intervalozinho, então. Voltamos assim ao segundo bloco do nosso Sociedade de Direito, hoje falando um pouco sobre a educação internacional e um pouco da tributação internacional também. Aqui comigo o Dr. Lucas Carvalho. Dr. Lucas, no primeiro bloco a gente falou um pouco, fez um comparativo sobre... Começando foi um comparativo tributário, você falou que a Constituição não serve tanto parâmetros porque ela não é tão abrangente quanto a nossa, que fala até sobre colégios da nossa Constituição. Mas queria que você falasse um pouquinho sobre o comparativo agora educacional, os professores, qual é a diferença que você achou entre a educação brasileira e a educação de lá? Tá. Jean, olha, eu até peço perdão aos professores que vão me assistir, meus professores de Direito Tributário, provavelmente estarão assistindo a nossa entrevista aqui. E eu posso dizer o seguinte, a nossa, lá, durante todo o tempo que eu fiquei na Universidade de Nova York, os professores de Direito Tributário entravam muito mais fundo nos problemas de direito tributário que eram úteis para os advogados e para os operadores de direito no dia a dia. Porque isso, inclusive, é um grande debate que nunca saiu da pauta nos Estados Unidos e continua na pauta, que é o seguinte, sair da faculdade de Direito preparado para trabalhar.
Porque muitas vezes há esse problema de você sair cheio de conceitos na cabeça, mas quando você vai na prática você não conhece muito bem. E eles fazem o possível para conseguir dar para você a correta dimensão daquilo que você vai abordar na prática. Uma das principais diferenças em relação à abordagem dos professores lá e a daqui, pelo menos em relação aos meus, não sei os seus ou de quem está assistindo, mas os meus professores aqui, em larga parte, não eram professores que tinham o hábito de fazer com os alunos, de tentar tirar dos alunos o conteúdo. Né? Eles eram meio que palestrantes com algumas interferências dos alunos se eles tivessem dúvidas. Não é assim que funciona na larga maioria, né? Lá dos professores americanos. Eles usam o método socrático. Ou seja, eles dão para você alguns textos que você precisa ler, problemas que você tem que resolver, e aí eles pedem que você faça o seu dever de casa, se prepare para a aula. Porque na hora da aula, eles lançam perguntas e eles esperam respostas. Às vezes, inclusive, nominalmente. Eles vão até você, eles dizem Lucas, ou Jean, ou fulano, Beltrano. Qual é a resposta para essa pergunta? E aí você tem que ter uma resposta, porque ele espera que você chegue preparado na sala de aula. Então é uma grande diferença que eu senti lá. Aqui no tributário, quem trabalha no ramo tributário, a gente vê a figura do contador, que é, digamos assim, um meio que irmão, entre aspas, de profissões. O tributarista trabalha junto com o contador. Lá também tem essas parcerias, ou não? O tributarista lá já é uma pessoa que assume a responsabilidade mais sozinho. Bom, os tributaristas e contadores, eles meio que se misturam mais no direito americano e na realidade americana, não é só no direito americano. Eles se misturam mais. Você tem no ambiente jurídico lá uma preparação contábil muito maior. Eu posso ter, enfim, eu posso dizer um elemento aqui, uma coisa que aconteceu de diferente lá, é que lá eu tinha que usar nas provas, em muitas das provas, calculadora, para fazer os cálculos e tal, porque a resposta do direito tributário, da pergunta de direito tributário era numérica. E exigia que você fizesse toda a tabela, todo o cálculo para você chegar na resposta. E isso é diferente do que você vê aqui. Então, existe essa complementaridade também, porque o contador é fundamental para qualquer empresa, e a empresa é quem está pedindo para você esse parecer tributário. Mas até por experiência própria como advogado, eu posso dizer o seguinte, que aqui no Brasil, a gente recorre muito mais ao contador para entrar em coisas que nós poderíamos ver como advogados, como instruções normativas, portarias e coisas mais procedimentais e administrativas da Receita, do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem, enfim, o cara vai lá no fundo mesmo, vai lá nas regulations, que eles têm muitas, e analisa os exemplos que tem um a um para tentar adequar à situação prática lá da empresa. O contador nunca é dispensável, ele está sempre presente. Agora aqui ele é meio que mais fundamental para a atividade do advogado tributarista, não deveria ser. A própria OAB, quando vai cobrar alguma coisa na lado tributário, só vê mesmo a parte processual, né? Qual é a peça que cabe, isso. Qual é o recurso que cabe. Mas sabe, cara, isso é muito aqui. A gente tem esse costume aqui, né? Isso, quem conhece a advocacia em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, até outros lugares aqui, Salvador, perdão, você vê que a área consultiva tributária é diferente. Você tem gente que não pisa em tribunal, não pisa em fórum, não vai em juiz, nada, porque o objetivo deles é realmente sentar com a empresa e desenhar a estrutura societária que a empresa quer ver no futuro. E isso é uma coisa, novamente, que nós não vemos muito em faculdade, sob essa concepção, que é uma concepção equivocada, de que isso é um trabalho de contador. Que não é. O trabalho do contador é te dar, algumas vezes, os dados mais do dia a dia da empresa, do que entra, do que sai, os números que tem em caixa e tal. Balanço geral. Isso que é mais dia a dia da empresa que fica a cargo do contador. Agora, o advogado, porque a impressão que muitas pessoas muitas vezes têm é que o cliente chega dizendo o seguinte, eu quero fazer isso. Veja esse dado. Nem sempre. Às vezes o cliente diz, eu quero chegar neste ponto X. Me ensine a chegar lá. Quem desenha estratégia é o advogado. E aí o cliente é que diz, não, eu concordo, não concordo e tal. Às vezes isso acontece. E o advogado é fundamental que ele conheça, especialmente tributarista, mas em outras áreas você tem também isso importante. Por exemplo, propriedade intelectual. É fundamental que você conheça engenharia, alguma coisa de outras áreas alheias, porque aí vai agregar no teu conhecimento de propriedade intelectual. Mesma coisa do tributarista. Ele tem que saber desenhar estratégia.
o senhor falou, a gente também gravamos um programa sobre inovação tecnológica. Você pode assistir nosso canal no YouTube. A gente está tentando trazer justamente temas assim, mostrando um pouco da realidade. Por isso que a gente também está convidando aqui o senhor hoje nesse programa. Muito bem. Por isso, já que a gente está fazendo esse comparativo, a gente está mais matando curiosidade, até eu mesmo estou aqui perguntando curiosidades minhas, estou até fugindo um pouco do protocolo do programa, mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre para a gente, sobre no planejamento tributário. O senhor acabou de falar que o advogado vai lá chegar, mostrar o cliente ou não, etapas assim lá na Americana, comparado com etapas aqui, digamos assim, que o que a gente vê na realidade, o senhor mesmo falou que em alguns estados é diferente, mas a realidade tributarista do Brasil é mais, a gente tem ou o advogado que faz ações, ou o advogado que já trabalha para a empresa também, já acompanha direto. Ou também assessoria é assim também, ou não, ou é diferente, alguma coisa? Bom, a primeira grande diferença é que o Brasil é muito burocrático. E os Estados Unidos também são burocráticos, mas o Brasil ele tem uma burocracia não só tributária. A tributária é de uma catástrofe gigante, mas em outras áreas o Brasil também é bastante burocrático, constitui uma filial no Brasil para uma empresa que está de fora, é uma complicação sem mais tamanho. É por isso que os advogados daqui sempre instruem, olha, se você puder fazer uma sociedade, uma parceria, se fundir aqui, adquirir uma outra empresa que já trabalha no Brasil, você talvez queira fazer isso, porque isso vai ajudar você e tal. São algumas estratégias que a gente desenvolve. Agora, nos Estados Unidos, algumas considerações que nós aqui fazemos, eles não fazem. Vou dar um exemplo. Por exemplo, aqui no Brasil nós estamos tendo uma discussão muito grande agora, está na boca de todo mundo que é de direito tributário, a decisão recente do STF sobre coligados e controlados, a tributação de coligados e controlados. Se pode, se não pode, se é constitucional ou não. Isso, você, por exemplo, dá um conselho, um parecer, dizendo, você vai fazer essa estrutura, você vai constituir sendo uma empresa brasileira, você vai constituir uma subsidiária lá na Espanha e você vai se aproveitar do Tratado Brasil-Espanha, ela vai ser uma ETVI para os fins espanhóis e depois você vai constituir alguma outra coisa na Coreia, onde quer que seja. Isso, para fins para você fazer esse parecer e depois dizer, olha, talvez seja interessante porque no futuro, talvez o STF decida a respeito disso. Isso é uma coisa que para os americanos é um pouco impensado. Que eles não vão dizer, não, peraí, eu não vou dizer o parecer agora para depois dizer, não, a constitucionalidade dessa etapa aqui talvez seja decidida no futuro, porque as decisões constitucionais sobre matéria tributária são muito escassas lá. Lá você tem um poder muito grande do Congresso de editar leis e do próprio Treasury de editar regulations, que não tem no Brasil. Brasil, pessoal, inclusive pela nossa história, porque nós tivemos um golpe militar, temos que sair de lá para redemocratizar o país, você tem muito medo de você concentrar autoridade para fazer essas coisas num grupo de pessoas qualquer que seja. Então, o próprio Congresso no Brasil é tolhido pela Constituição. Ele não pode ir até certas áreas. Por isso que nós invocamos garantias aí, a granel, para a gente conseguir se proteger do Congresso. Essa é uma grande diferença, que você coloca o parecer antes sobre essa análise dos tribunais. E a outra enorme diferença é que lá, pelo menos na análise que eu vi feita pelos advogados de lá, as etapas, especialmente de financiamento das atividades que são feitas fora dos Estados Unidos, é muito mais profunda do que eu tenho visto, pelo menos no Nordeste aqui do Brasil. Eu tenho mais experiência aqui no Nordeste, não tenho tanta no Sudeste, mas vou conseguir nos anos que vêm, se Deus quiser. Agora, aqui nós lidamos muito pouco com isso. A gente tem as nossas regras aqui de alavancamento de empresas, lá eles também têm, mas lá o ambiente onde você pode discutir quais são as melhores maneiras de financiar a sua atividade indo pelos anos à frente é muito mais amplo do que aqui. Aqui a gente discute um pouco menos. E trago agora então, se a gente gravar, a gente sempre abre o tempo para quem quiser mandar sugestões, tudo. E 100%, digamos assim, das pessoas queriam saber um pouquinho, se eu falasse brevemente sobre nossa carga tributária. Se eu venho de fora, se eu está aqui. E para quem está assistindo que não tem tanto contato com o tributário, sempre tem essa reclamação, nossa carga tributária, principalmente com essa nova onda de tecnologia saindo, iPhone, iPad, tudo.
e o pessoal acaba sabendo o preço de lá, faz a comparativa com o preço daqui. Eu queria que, em cima da carga tributária, para também não nos estendermos muito, se eu falasse duas coisas. Lá também tem essa carga tributária de produtos vindo para lá, e o que você acha sobre nossa carga tributária? É assim mesmo? Tem que ser assim para equilibrar a economia? Tudo bem. Carga tributária lá dos Estados Unidos, para responder a sua primeira pergunta, é uma carga tributária que ela é um pouco diferente da brasileira, porque ela tem mais faixas de tributação. Na brasileira você tem muito poucas. Hoje você tem, enfim, para o imposto de renda da pessoa física, você tem 27,5% que você paga aqui no Brasil, e esse valor que é percebido pelos brasileiros como um valor um tanto quanto alto, lá nos Estados Unidos você pode chegar a mais do que isso. Você tem hoje alíquotas de 30%, subindo até um pouco mais. E para pessoas físicas e para pessoa jurídica você tem em média 35%. Isso aqui no Brasil você tem por volta de 34%, né, contando aí RPJ, CSLL. E a grande diferença que eu vejo lá nos Estados Unidos é que, sob certos aspectos, eles são um pouco mais simples, um pouco mais simplificados em termos de número de tributos, nos quais você tem que estudar para você poder dar uma boa assessoria para a empresa americana. Você tem lá o Income Tax, você tem alguns tributos parecidos que ficam lá no Código Tributário Nacional, no Código Tributário deles, mas para aí. Aqui no Brasil você tem mais de 80 tributos no total. E você tem uma série de tributos que impactam a renda. Então você tem RPJ, CSLL, PIS, COFINS, às vezes você tem CID. E você tem que levar em conta tudo isso para você conseguir articular dentro do Brasil como é que você vai pagar essa carga tributária. Isso é uma grande diferença. Outra coisa lá nos Estados Unidos e em outros países do mundo que nós não vemos aqui no Brasil, e é uma coisa que eu sei que os meus colegas tributaristas não vão gostar que eu diga, mas eu vou dizer, é o seguinte, é que lá fora, especialmente não só nos Estados Unidos, União Europeia, você vai lá para uma Grã-Bretanha da vida, você vai para um Reino Unido da vida, lá em Londres, e você vê uma série de pessoas boicotando produtos de redes de fast food, por exemplo, que fazem planejamento tributário. Planejamento tributário, não é evasão fiscal. Planejamento tributário, tudo de acordo com a lei, tudo conforme manda o regulamento. Planejamento tributário. Mas aí elas conseguem acumular um prejuízo fiscal muito grande, não pagam tributo, não pagam imposto de renda, às vezes ficam no negativo, quando na verdade tudo isso é um jeito muito ardiloso, digamos assim, de mascarar o grande lucro que elas têm lá. Elas mandam esse lucro para outros lugares, às vezes paraísos fiscais, para conseguir evitar isso. E você vê protestos nas ruas, pessoas protestando contra isso, dizendo é um absurdo, não deveria ser assim. Aqui no Brasil você não vê esse tipo de coisa. Eu não consigo lembrar da última vez, talvez nunca tenha tido, uma situação em que tenha estampado na capa dos jornais, grande empresa no Brasil economiza tributos. E o pessoal com tochas nas ruas caminhando, dizendo não vou comprar nada dessa empresa. Isso não acontece, porque ainda não existe no Brasil, e isso é uma coisa que talvez venha no futuro, essa concepção de que a nossa carga tributária de imposto de renda pessoa física, por exemplo, ela só vai ser alta enquanto você tenha, do outro lado, gente diminuindo a arrecadação da pessoa jurídica. Quanto menos você tiver do outro lado, mais o governo vai precisar de recursos. Se o governo conta todo o tempo com 100 mil, digamos assim, e você sabe que você pode contar com 50 mil de cada lado, quando você vai para esse balanço entre os dois, você muitas vezes vê que o outro contribui com 20, com 10, às vezes com nada. E o governo diz, bom, se eu não vejo nada por parte dele, contra quem que eu vou aumentar a carga tributária? Contra os caras que podem contratar 2 andares de advogados tributários e contadores, ou com a pessoa física, que muitas vezes faz todo o seu planejamento tributário na hora que está lá preenchendo o software lá da Receita? Então é uma consequência natural. E isso a gente ainda não vê aqui no Brasil, porque a crise que hoje afeta a União Europeia e que passou pelos Estados Unidos, ainda está passando, aqui é sentido um pouco menos. Está sentindo um pouco mais agora, mas durante muito tempo ficou um pouco mais calma aqui no Brasil. E eles não desenvolveram isso, de dizer, peraí, eu só estou pagando muito porque tem gente pagando pouco do outro lado. Quem sabe eles não devessem pagar um pouco mais? Pergunta. Doutor, infelizmente o tempo do nosso programa é curto. E a gente está tentando explorar aqui o senhor, falar um pouco mais sobre as coisas. E fica o convite, antes de o senhor retornar às suas viagens, o senhor pode voltar aqui, o Sociedade de Direito está aberto, a gente fala sobre outros temas que
Tributário é uma paixão e é bastante interessante e pouco explorado, infelizmente, por algumas mídias, né? Mas a gente tem aqui esse espaço. Abro considerações finais, espaço todo do senhor. Tudo bem. Eu queria deixar aqui para você o convite, para quem estiver assistindo a gente o convite também, que eu vou estar na SMEC, Escola Superior de Magistratura do Estado do Ceará. Fui convidado lá para fazer uma palestra com o título Como Fazer um Mestrado nos Estados Unidos. E aí, mestrado, a gente vai dizer lá, é porque o nome é Master in Law e por isso a gente chama de mestrado, mas aqui no Brasil é nível de especialização. Aí eu vou falar quais foram os passos para fazer esse LLM, cartas de recomendação, currículo, tudo mais, para chegar até o final, inclusive, graças a Deus, até a premiação. Terminei o LLM com o prêmio de melhor aluno, vindo do Brasil, vindo de Fortaleza. Então, dando aí a oportunidade para outras pessoas conhecerem como é que foi essa jornada. Vai ser no dia 21 de junho, dia 21 deste mês de junho, a partir das 5 horas da tarde lá. Então, vá para lá, a palestra é gratuita e você vai ter oportunidade lá, com certeza, de conversar comigo, tirar suas dúvidas, ter o meu contato. E essa referência pode durar muito tempo, principalmente se você estiver na graduação. O pessoal acha que a gente tem que começar a pensar nisso um ano antes. Não. Se você está no primeiro semestre da graduação, segundo semestre, quinto semestre, nono semestre, pense nisso agora. Porque é só pensando com antecedência que no dia que você quiser fazer a inscrição, você vai estar pronto com todos os documentos, com o currículo valendo o seu peso em ouro e destinado realmente a ser escolhido para estar lá. Esse programa é gravado pela FGF TV, retransmitido também no YouTube, no portal www.youtube.com/FGFIES. Obrigado pela audiência.